A gente vendia 100 potes de bolo. Na sexta-feira. E aqui também a gente faz todas as massas de torta também. Galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, meus confeiteiros. Estamos aqui no quadro que vocês mais amam. Viemos visitar a Cakes. Simplesmente uma confeitaria que começou como confeitaria, mas hoje é muito, muito mais que só uma confeitaria. E vocês vão ver no vídeo. Lembrando sempre que esse quadro ele é apoiado pelo ramo dos restaurantes, que é a nossa contabilidade. E assinando a contabilidade, dependendo do plano, você tem acesso gratuito ao sistema da Cyprus ou ao sistema da Takeit, que já é aí uma baita de uma bonificação. É isso, bora pro vídeo. Bom, galera, estamos aqui com a Gabi e com o Lê, e hoje a gente vai visitar uma confeitaria que, na real, não é só uma confeitaria, é muito mais que isso e vai ser muito legal. Prazer em falar com vocês. Valeu, obrigado pelo convite, Ale. Olha, você me deixou no vácuo. Bom, a gente tava conversando que vocês têm muito mais coisas, né, do que só doces, e vocês têm duas cozinhas, uma em cima e uma embaixo. A gente divide entre cozinha salgada e cozinha doce, né? Tá. A cozinha salgada é mais responsabilidade minha, a doce, obviamente, Mas é responsabilidade da Gabi. da Gabi, chefe confeiteira. doces e pães também, né, que ela fez um curso há pouco tempo, mas ela conta depois. Bom, vamos visitar então? Bora? Bom, chegamos na cozinha salgada, todo mundo de touca, porque os chatos de plantão sempre enchem o saco. De touquinha eles enchem o saco com razão. Com razão, com razão. Eles só não... Mas dentro de casa eu sou chata também, porque eu não deixo ninguém Não, entrar na é. toca de... Eles enchem o saco às vezes da luva, mas aí é sem razão. Mas a touquinha eles têm razão. Sim. Bom, e aí agora eu vou passar a bola pra vocês, aqui é a cozinha salgada. Queria saber o que vocês servem, e aí onde que começa, quais os equipamentos, onde que termina. Então, vamos lá. Essa é a nossa cozinha salgada, pessoal. Aqui a gente faz todos os nossos pratos de brunch e também o prato dos almoços que a gente serve de segunda a sexta, né? Tá. A gente tem um cardápio que é fixo, mas também a gente tem cardápio variável de almoço. E foi algo que a gente começou a fazer em 2022, que era um sonho nosso, ter brunch. E o almoço foi algo que foi acontecendo aos poucos. Sim. Que a gente viu uma oportunidade de usar um pouco mais a cozinha, consequentemente aumentar o ticket e aumentar o faturamento, né? Total. Então, aqui na nossa cozinha a gente tem o forno turbo, que é o que ajuda a gente nas finalizações de todos os pratos, de salgado, pão de queijo. Ele é uma mão na roda, porque como a gente não deixa nenhum salgado exposto, torta, quiche, pão de queijo, a gente finaliza tudo nele, No turbo. né? Mas deixa eu só te interromper. De um forno convencional para um forno turbo, você consegue falar pra galera qual que é a diferença? Cara, assim, basicamente, assim, uma explicação bem tosca. Ele é como se fosse um micro-ondas super mega potente. Então ele consegue aquecer um pão de queijo muito rápido e como se ele tivesse acabado de sair do forno. É a mesma qualidade de um forno. Tá. Basicamente isso, é um super, ultra, mega micro-ondas com o preço de um forno muito Sim, caro. o preço de um carro, né? Ou de um Celtinha, É né? o de um Celtinha. A gente tem alguns Celtinhas, aliás, por aqui. Ele é um forno de finalização, basicamente. Tá, é esse aqui? É esse aqui. Dá pra abrir e mostrar? Claro. Ele tem as funções já Ah, cadastradas. tá. A gente já tem os produtos aqui que a gente cria. E aí é só dar o play nele e ele vai E já era. aquecer na temperatura que tiver aqui. Entendi. Com a intensidade de ondas, porque já Sim. foi pré-selecionado. Entendi, entendi. Tudo testado, a gente testa os produtos antes da Sim. gente cadastrar. A gente chega no número correto ali, a gente vai e cadastra o produto que ele pode sair com a mesma qualidade que ele tinha saído do forno. Entendi. Então você vai comer um produto, por exemplo, a diferença dele para um micro-ondas, vai. Você esquenta uma torta no micro-ondas, a massa ela vai sair mole, né? macia. Tá. Aqui ela sai como se ela tivesse saído do forno, literalmente. Entendi. Ela sai crocante, ela sai macia, os recheios todos aquecidos, então é uma qualidade assim que, cara, não vale o Celtinha. Vale o Celtinha, né? E o que é legal é que, assim, né, muito lugar que vende salgado opta por ter uma vitrine aquecida. Sim. Salgados lá. Isso é muito bacana. Mas o que acontece? Você perde um pouco da qualidade, Total. Qualidade e validade da torta. Isso é interessante. Porque entrou na vitrine, você vai ter lá 2, 3 dias de validade. Mesmo assim, ele perde ou um dia de validade, dependendo do salgado. Então a gente trabalha com a refrigeração, a gente deixa, né, o alimento refrigerado ou até mesmo congelado, Tá. e quando sai, entra no forno. Então isso a gente ganha muita qualidade no produto, foi algo que a gente avaliou muito em fazer esse investimento. Sim. Foi algo assim que a gente jamais se arrependeu e que vale todo... Vale cada centavo, né? Cada centavo. E aí, pro almoço, vocês usam ele também? A gente usa, como a gente serve torta, quiche, Tá certo. pão na chapa, algumas coisas a gente manda direto no forno. Entendi. Então esses produtos, essas tortas, essas quiches, por exemplo, a gente vai fazer um crouton para uma salada. A gente faz nele Usa ele super aqui. rápido.
Então a gente consegue usar ele para várias coisas. Entendi. E aí aqui, pelo que eu tô vendo, aqui é a área quente. Área quente. E aqui era a nossa antiga cozinha doce, né? Então a gente começou nessa cozinha. Ah, então esse era... Essa era Exatamente assim. Exatamente assim. A gente mudou a coifa, né? Porque como a gente tem a parte salgada, fritura... Sim, né? entendi. A gente teve que pegar uma coifa compatível com essa produção, Entendi. né? Layout, a gente acabou mudando alguma coisa de layout. Esse balcão refrigerado não era daqui, era de outro setor, a gente trouxe pra cá. A gente mudou, mas É basicamente a mesma. Porra, legal. Muito legal. E aqui atrás esse barulho agradável É do elevador? A gente tem Tá. um elevador que conecta as duas cozinhas. Legal. Porque como a gente produz o doce lá embaixo, pra ficar subindo escada com ele é Ah, ruim. Então justo. a produção já vem pra cá pra poder ir pra vitrine. Vocês veem que a gente mostra a parada acontecendo mesmo. Ele tá fazendo um arroz de costela. Arroz de costela. É um prato novo, a gente tá lançando ele hoje. Tá toda sexta-feira é um dia que a gente reserva, entre aspas, pra massa. Tá. Pratos mais que abraçam, né? Entendi. Então a gente tenta trazer um prato diferente toda semana. Então Tá. sempre a gente tá inovando Prato que sexta-feira. abraça. É um prato Prato de vó, né? de Caldoso, vó, quentinho. Aqui é a parte de lavagem que a gente chama. Então a louça do salão ela entra por essa janelinha, né? Pra Tá. passar prato. A gente mostra ela E aí a depois. gente traz a louça suja pra cá, Sim. vai pra pia, faz uma pré-higienização quando necessário, entra na máquina, sai da máquina, a gente, mesmo ela tendo todos os produtos, Tá. a gente faz uma Ainda segunda assim, higienização tá. com álcool e papel, justamente para eliminar qualquer tipo de bactéria ou qualquer coisa que tenha. Na máquina, quanto tempo pra lavar? Quantos pratos, quanto tempo, mais ou menos? Cara, aí pro nosso querido El aqui, mas eu acho que um minuto. é 1 minuto, 1 minuto e dois, meio. né, El? minuto. E sai seco. Caralho, sai seco. Sai seco ou 95% seco. E é mais meio Celtinha? Essa aí? Daí é mais... A gente comprou usada, mas era quase um Não Celta. lembro. Tá, também era quase um Celta, né? Celta. É O embaçado. legal da máquina é que você ganha tempo e ela faz também toda a parte de esterilização da louça. Sim. Que é importante, né, no restaurante. Pra vocês Precisa que pensar agora nisso. tem prato mesmo, tem louça, é essencial, né? Sim. Não tem como ficar eu lavando acho na que mão. A partir do momento que você ainda sem ter pratos de comida, de almoço, eu acho que é importante a máquina por conta da esterilização. Bom, vista a cozinha 1, que foi a cozinha salgada, né? Dessa vez tô falando certo. E aí agora a gente vai ver a cozinha 2, que eu descobri agora, que é, na verdade, cozinha 2.1 e 2.2, né? Explica aí, explica aí. Aqui a gente tem o nosso aquário que a gente fez pra ser inicialmente uma área reservada para chocolate. Tá. Então ela é refrigerada, ela é separada da cozinha pra gente conseguir trabalhar bem com chocolate e também pra ser uma vitrine pro cliente ver. Sim. No dia a dia da operação, a gente percebeu que não estava fluindo muito e que não ia funcionar para nossa operação. Então, Tá. agora a gente mudou. E aqui vai ser a área que a gente vai desenvolver a nossa parte de vinoserie, que é um dos Tá, projetos que a gente entendi. tem aí para esse ano. Então, a Por gente isso já que tem a laminadora. Exato, a gente já tem aqui o nosso... Eu chamo os Mais- equipamentos mais de um fio. Celtinha. Mais um Celtinha, depois a gente vai falar sobre Quantos isso. Celtinhas tem? E eu chamo de filhos. Então os equipamentos, assim, eles viram filhos. Tá. Então essa aqui é a minha filha nova, uma das minhas Perfeito. filhas mais novas, que é a laminadora. E aqui também a gente tem uma seladora a vácuo. Então aqui já é um cantinho que já foi assim, a gente começou a montar, tinha pedra aqui, a gente tirou. A gente Entendi. já começou, a gente adaptou para atender a parte de vinoserie, que também precisa de um espaço climatizado. Reservado só pra ela e Exato. tal. Então hoje essa área aí é pra isso. Sim, é muito legal pra quem tá em casa, porque normalmente quando a gente vê uma padaria, uma bakery ou qualquer coisa, a gente acha que é tudo junto, né? Sim. Quem não tem muito conhecimento. Mas muitas vezes a gente foi no Cenoradas também, pra quem já viu aí, e a área de chocolate é outra área, menorzinha, climatizada 100%. Então, assim, é bem legal ver esse cuidado com cada parte. Aqui também a gente faz todas as massas de torta, também a gente usa a Tá. lavadora pra isso. Justo, perfeito, perfeito. E aí a gente vai pra lá agora, é isso? Aqui é a área que a gente tem freezer e refrigerador, mas a gente Tá. vocês também vão ver refrigerador em cada setor, né? Tá. Então cada setor tem um refrigerador que é lá pra produção diária, aqui Sim. a gente põe outras coisas, né? Tá. Aqui você põe o quê? Só pra gente ter uma ideia. É meio que dividido por setor, né?
brigadeiro, outro que fica o cremê, algumas massas. Tá. Cada freezer tem alguma coisa, mas é tudo bem setorizado Tá. que a gente faz para organização. Entendi. Então cada freezer tem seu devido produto e tá tudo escritinho, depois você filma aí também pra galera ver. Tá tudo escrito, as quantidades que tem de cada Isso, coisa. A gente tá tentando fazer um controle de estoque. É a grande dificuldade, A né? dificuldade, principalmente de quem tira, colocar, Sim. anotar. Mas até a gente tá tentando fazer uma adaptação, agora a gente tem uma etiquetadora Tá. que parece que faz um controle de estoque também, então Sei, a gente ainda não sei, começou a testar essa parte, que é justamente pra gente tentar tirar isso daqui Tá. e melhorar um pouco esse sistema. Sim, é bem difícil, né? É muito difícil, é muito difícil. É uma Mas- das partes mais difíceis, principalmente tendo muito produto, que é o que a gente tem. Assim, a gente tem uma diversidade muito Sim. de produto. E aí você falou que vocês congelam em tremê já pronto, ou não? É, semi-pronto. Semi-pronto, Né? Ele é tá. semi-pronto. Tá Pra bom. finalizar, a gente precisa. Pra finalizar o entremê, ele precisa estar congelado. Então, Ah, pra poder tá, dar isso eu não aquele sabia. banho, ele precisa estar Entendi. congeladinho. Então ele Entendi. precisa estar congelado. E aí isso a gente vai fazendo diariamente pra mudar pra vitrine. Tá. Todos os produtos. Aí tem Beleza. toda a operação. Então essa parte aqui só mesmo um pouco de refrigeração e congelamento. Aqui tem um Ultra, que eu tô Aí vendo? tem. Ah, vocês também. Eu ia perguntar. dois Celtas. Aí tem 2 Celtas, né? Outro filho. Tá, perfeito. Esse Quer é me meu mostrar? outro- Esse é o outro filho nosso. Chega aí, João. Pode vir mostrar, a É gente um grava filho aqui. recente também. Tá. Que é o nosso Ultra, que ele chegou para facilitar a vida, agilizar o resfriamento, melhorar a qualidade de congelamento dos produtos que a gente congela, né? Se não Ele- tudo, quase tudo vai passar por aqui. Sim, tudo que congela tem que entrar no Ultra. Tudo né? que vocês congelam vai passar por aqui. Sim, tudo, Tá. tudo. Justamente para o alimento congelar muito rápido e a Sim. gente garantir a qualidade do alimento final Sim. e evitar qualquer problema. É, até de- parte sanitária ele é importante, Exato, né? Exato, ele é muito, muito importante. Eu acho que depois que você tem um certo crescimento, eu acho que é essencial na operação. Ele é meio É. essencial mesmo. Essa é a palavra total, assim. Sim, Ele é essencial porque por isso que a Gabi falou, sabe? A gente mantém, além de manter qualidade e evitar bactérias, Sim. contaminações, etc., ele mantém 100% das propriedades do alimento. Então, a gente faz alguma coisa na cozinha salgada, por exemplo, não só na doce. Sim, Pra gente que a gente vá congelar, a gente joga no Ultra e ele mantém a mesma mantém qualidade. 100%, ele né? vai primeiro, o alimento vai primeiro na seladora a vácuo e aí depois vem pro E depois vem pra cá. Exato. Então Entendi. isso garante ainda mais a questão da qualidade do... É o que eu sempre falo pra você que acha que é só um docinho, mano. Quantos Não é, Celtas não já é. não tem aqui Quem e a dera. gente ainda nem entrou na produção de Quem dera. verdade. O que eu mais sinto falta hoje é de fazer bolo, porque hoje eu não faço mais bolo. É, mano, é isso. A gente vira Tem, gestor. né? Então aqui a gente tem a parte da higienização, onde tudo é higienizado, né? Tá. Então a gente também tem uma máquina de Mais uma lavar. máquina ali. Sim, essa máquina é uma máquina maior, então ela consegue, a gente consegue colocar louça de produção mesmo nela, Tá. então isso agiliza e muito. A gente tinha muito problema antes. Louça de produção, tipo, assadeira. Panela de brigadeiro, panela inteira. Exato. Nossa. Assim, a forma de bolo, vou ser bem sincera, ela ajuda muito, mas não sai 100%. Mas não resolve Mas- 100%, tá? Mas assim, você lava, posso te falar assim, 20 vezes, 30 vezes mais rápido. Sim. Então, sem ela, eu acho que hoje a gente não conseguiria, Não- não. Tá, Não dá. beleza. Aqui é o elevador, né, que comunica com a Ah, cozinha, aqui é o famoso. cima. Ele é só essa base. É só essa base. Mostra aí, João. Um reforço embaixo que a gente mandou fazer com o serradeiro. Tá. Justamente Legal. pra aguentar, ela aguenta até 200 quilos. Então eu posso subir aqui. Não, mas Não sei se melhor você não. tem a Não, não vou fazer coragem, isso. mas você pode, tá? Não vou fazer isso, não. E aí, tudo que é alimento que vai pra cima, a gente faz essa comunicação com o elevador, Tá. justamente pra evitar que seja levado de escada. Como a gente tem 3 andares, Sim. né? Então Até a gente acidente evita. das pessoas, Exato. né, tal, Então, é. tudo a gente tenta colocar no elevador. Mesmo uma que coisa seja ou um outra. Celta, eu acho que por evitar um acidente, num prazo eles pagam, né? Sim. Totalmente, totalmente. Bom, Aqui a gente tem... A gente é dividido por setor. Tá. A gente tem o primeiro setor, então como eu falei, aqui também tem refrigerador, além dos refrigeradores de lá. tá. Aqui é onde a gente faz basicamente montagem de bolo, montagem e finalização de bolo, né? Tá. A gente trabalha com duas frentes, a gente trabalha com a parte de encomenda, Sim. que foi onde a gente começou, né? Tá. E a gente também trabalha com o produto que é vendido ali diariamente para o cliente na vitrine, né? Para consumo. Tá. Então, aqui cuida de todos os bolos que vão para vitrine, de todos os bolos de encomenda. Entendi. E aí, aqui é só o bolo. Sim. E nessa parte. Nessa parte é só o bolo. Vai entrar no Cara, outro vocês são setor. muito organizados, mano. É tudo muito A gente setorizado. tem uma produção bem grande de bolo,
Então a gente Tá. precisa ter essa certa organização pra melhorar a dinâmica do dia a dia, até mesmo pras meninas. Então Tá, entendi. hoje funciona bem dessa forma. Mas é óbvio que às vezes aqui... Não, é outra lógico, coisa, lógico. exato, A vida mas acontece, A né? divisão em regra... Mas vocês... a divisão em regra é aqui, fica a montagem e finalização de bolo. E aí, deixa eu só te perguntar um negocinho que eu vi aqui. Isso aqui, vocês guardam o brigadeiro nas GNs, assim, desse tamanho? Não. Ou não? Não. O que é isso aqui? Esse é um brigadeiro que foi feito essa semana, né? E aí, como foi feito no dia 24, deixou, elas vão usar pra montar bolo, então fica aqui na GN, porque elas vão pra usar ficar mais montagem de próximo bolo pra delas. ficar. Entendi. Mas a gente às vezes divide um pouco a forma de armazenamento, e aí isso também tá sendo um pouco de teste pra gente ver Tá. o que funciona melhor, o que não funciona, porque eu falo, a cozinha ela é muito dinâmica. Muito. Né? Então, assim, a gente sempre tem que estar de olho no que é melhor para produção, porque às vezes você tem uma super ideia e aí você fala pro seu time testar e o seu time testa manhaca. E ele acha horrível, sim. E aí você tem que olhar muito para isso, se funciona para quem tá executando. Entendi. Então eu falo que hoje a minha função, inclusive, é Melhorar o otimizar, trabalho deles. melhorar o trabalho deles, melhorar a entrega, melhorar tudo, né? Então, assim, a gente faz o brigadeiro, a gente põe em saco a vácuo, no saco e põe na seladora a Entendi. vácuo, né? E aí, ultra? A regra é isso. Ah, legal. E aí, a exceção, acaba alguns brigadeiros ficando na GN, que são Entendi, brigadeiros que a gente entendi. já monta pra bolo, que vai sair ali pra encomenda, que vai pra vitrine. Entendi. São os sabores. Então aqui é uma que tem exceção. rotatividade maior. exato. Saquei, Mas saquei, a gente saquei. prioriza o saco a vácuo. Por Saquei. quê? Por conta de tirar ali um pouquinho do ar, da Perfeito. gente conseguir selar, então isso garante um pouquinho mais a qualidade. Mas mesmo sendo uma exceção, é bem organizado, assim, porque fica, tipo, etiquetado na GN Inox, perto do bolo. Muito legal, muito A legal. gente é muito criterioso com essa questão de etiqueta, Sim. de manutenção de qualidade. A gente tem nutricionista que acompanha a gente toda semana pra assegurar que a gente tá fazendo tudo certo. Tudo certo, né? Então a gente é bem criterioso. Eu falo assim que até que eu falo muito pro time, é uma questão de respeito com quem, pro nosso time, Sim. com quem trabalha comigo. Então eu preciso passar isso pra eles, que a gente é uma empresa muito séria, e com respeito com o nosso cliente. Com quem consome, né? Com quem consome. Eu falo, se o cliente quiser entrar, conhecer nossa cozinha, ele vai saber como é tudo é feito, que é tudo Sim. certo, que é tudo muito correto. Então eu acho que é respeito com o meu time. E eu com o falo que tem cliente. que ter orgulho de trabalhar aqui, Justo. tem que ter orgulho do que é feito e orgulho e respeito com o cliente que vem, come aqui e tenha certeza do que está sendo servido. Perfeito, perfeito. Depois daqui, a gente tem um outro setor. Mais um Celta, tô vendo já. Isso. A ideia, quando a gente fez o projeto dessa cozinha, né? Chega aí. A gente contratou uma empresa que era especializada em desenvolver cozinhas para restaurantes, né? Tá. Então eles meio que montaram essa cozinha bem setorizada justamente para garantir Entendi. não contaminação de alimento, enfim. E aí eles que desenvolveram toda essa dinâmica pra gente da cozinha. Tá. Então o projeto, ele era todo fechado de vidro. Cada setor. Exato, Entendi. cada setor fechado de vidro. Aqui tudo fechado, né? Porque aqui tem uma circulação, o fornecedor chega, ali a gente tem um estoque. Entendi. Então é tudo fechado. O que aconteceu na prática? A grana acabou, pessoal. É isso. Mano, obrigado. A grana acabou, não deu pra pôr vidro. Muito obrigado. É questão de prioridade, assim, eu falo que tem coisas que você fala, nossa, é lindo e maravilhoso, mas, não dá. Então, eu e o Lê, desde o começo, a gente sempre deu um passo de acordo com o que a nossa perna Sim. dava, né? Desde Sim. quando a gente começou, desde quando a gente largou o nosso emprego, que a gente era advogado, desde quando a gente decidiu abrir a loja, a gente sempre deu passo de acordo com o que a gente podia dar, a gente nunca meteu os pés pelas mãos. Então chegou um ponto, cara, não deu, e eu acho que isso é importante. Isso é muito legal de falar. As pessoas saberem, né? Porque às vezes todo mundo vai olhar e vai falar, porque eu já fui essa pessoa, de tipo, nossa, olha a estrutura daquela Sim. pessoa, olha como ela faz, né? E cara, às vezes não dá pra você fazer. A gente começou numa cozinha que era, tipo, esse tamanho. De casa, né? Eu fazia, tipo, 15, 20, 30 bolos por semana, a gente fazia milagre. E a gente só deu o passo de abrir o estabelecimento quando a gente falou, não, agora é a hora mesmo, agora dá pra gente arriscar, mas um risco com segurança. Risco né? calculado, Um né? risco calculado. Então, a gente não colocou os vidros, não tinha mais verba, ia ficar muito e aí caro. foi uma coisa que a gente também viu que, beleza, seria interessante ter os vidros, mas o que é mais interessante? Ter esses vidros ou comprar uma Sim. temperadeira? É. Ter os vidros ou comprar uma laminadora? Aí você pondo no papel, a gente E viu hoje que... é uma coisa que também a gente avalia muito, que sem o vidro a gente tem uma comunicação interessante. Eu ia falar isso. Então é uma comunicação que eu acho muito legal, porque a gente preza muito por isso, de comunicação, de ter
das pessoas se darem bem, né? Sim. Óbvio que a gente tenta. Mas ainda o meu projeto talvez seja isolar pelo menos essa área. Essa área que tem o chocolate. Exatamente. Porque mas o chocolate- as outras manter aberto. Porque o chocolate, como a Gabi falou, era lá naquele aquário. É. Entendi. E aí, por conta da implementação da Venoserie, a gente teve que trazer ele de volta pra cozinha. Entendi. E a ideia nunca foi ele estar na cozinha. Eu até lembro que Ela ficava lá, lá na frente, quando eu vi a primeira vez, E eu aí lembro. a gente, com essa mudança do Venoserie, a gente trouxe ela pra cozinha. Exato. E assim, na maioria das vezes a gente consegue manter esse clima do jeito que ele tá. Sim. Mas em dias muito quentes, com uma produção muito intensa aqui na cozinha da cocção. Entendi. Por mais que tenha refrigeração, Ah, exaustor, Entendi. vento kit, todo esse tipo de coisa acaba não vencendo o calor. Então Entendi. o ideal mesmo é o que a Gabi falou. Pelo menos essa área Fechar. a gente isolar. Isolar. Beleza, Exato. entendi. Então aí, aqui é a área de chocolate. Aqui na verdade todos os produtos de vitrine que não são bolos saem daqui, né? Então a gente faz o bolinho de morango, as meninas vão... Entremê também? O Entremê também. elas vão banhar o entremê. Gelado de coco, agora ela vai Tudo fazer vem, vai tudo cortar. vem Tá. acaba sendo feito nessa área aqui, que é bem dividida, então tem bancada pra todo mundo, Sim. dá pra trabalhar com tranquilidade. Montagem de bolo, pote. Sim, Todos os demais produtos são feitos aqui nessa área. perfeito. E uma coisa que eu acho que essa questão, a gente é muito dinâmico, né? Eu acho que o dinamismo define muito a Cakes, assim, a gente, assim. Porque a gente é muito... Talvez você volte daqui um ano E esteja- você falar, tá diferente, mudou. Porque a gente realmente é muito dinâmico. Sim. De, cara, agora a gente precisa melhorar, a gente não pode estagnar. A gente tem muito isso na cabeça de que... não é nem questão de se reinventar, mas a gente quer ser uma empresa que dure muitos e muitos anos. Que cresce, né? Exato, a gente já tem 10 anos de marca, a gente tem 5 de loja e assim, a gente tem um crescimento super, ultra, mega saudável, graças a Deus, assim. Mas eu acho que isso faz muito parte dessa questão do nosso dinamismo, de tentar melhorar cada vez mais, sempre pensar aprender em com os coisas erros, novas, pensar em coisa nova. E principalmente eu acho que focando também na nossa equipe, porque eu falo, sem equipe Sem a as gente não pessoas, cresce. Não, jamais. Total. E aí, o que você falou é real, porque eu vim há um ano atrás, 2 anos, sei lá, e aí o chocolate era lá, e aí você fez um curso, aí o chocolate já não é mais lá, ó, já é outra... Então, eu sou um pouco louca, né? Eu falo que Mas tem que ser pra empreender aqui, tem que ser, precisa. velho. Eu acho que eu sou mais louca do que o normal, porque eu tenho muita questão de querer fazer tudo. Sim. Então, isso é muito legal, mas ao mesmo tempo é uma loucura absurda, porque hoje a gente faz tudo aqui. Sim. Né? Absolutamente tudo que você comer aqui vai ser feito aqui. A não ser que tenha acontecido alguma coisa naquela semana, Sim. a gente vai terceirizar alguma coisa, mas o pão é feito aqui, o E croissant isso- é feito aqui, vocês são pão de malucos. queijo. Então, assim, o pão não é qualquer pão, a gente faz um pão de fermentação natural, Sim. que é, aliás, Maravilhoso. é incrível. Pode É falar, incrível, pode falar. É incrível e a gente tá até com um projeto de ter a parte de Venoserie, Sim. passar a vender um pouco os pães, né? E é legal, só te interrompendo um pouco, vocês começaram como confeitaria, eu até ia falar isso depois, mas você já entrou no assunto. Vocês começaram vendendo só doce, né? Era só confeitaria. E aí A gente trabalhava por vocês... encomenda. Bolo e doce Entrou- pra casamento, aniversário, chá de bebê. Aí entrou iFood, depois entrou entremê, depois entrou almoço e agora vai entrar pão. Então vocês estão sempre assim, é real, vocês estão sempre se desenvolvendo, é Sim. muito legal. Sim. Quando a gente começou a trabalhar com a parte de encomenda, né, e começou a crescer, enfim, que a gente viu que realmente era uma possibilidade a gente trabalhar com isso de fato, a gente falou, a gente quer abrir muito um espaço e ter brunch, era o nosso sonho, assim, tipo, a gente via muito lugares nos Estados Unidos, as viagens que a gente fazia, que a real é que lá fora, tipo, confeitaria não é só confeitaria. Não. A maioria das confeitarias, elas, assim, exceção aquelas muito Café da pequenas, manhã, elas têm almoço. outras coisas. Sim. Então a gente falou assim, a gente quer ser muito mais que isso, né? A gente Sim. quer ter muito um brunch tipo, gostoso e tal. Então a gente veio muito com essa pegada, né? De querer ser, e é o que a gente fala, a gente, qual que é a definição de vocês? Vocês são confeitaria, vocês são o quê? É muito difícil a gente difícil, entrar é na... difícil. Porque eu acho que a gente não tem uma definição, né? Hoje a gente é tudo. Assim. Vocês são uma íteri. Já ouviu essa expressão? Sim, sim. Verdade. Vocês são uma íteri. Aí, ó. Acabou o vídeo. Tô zoando. Bom, então lá a gente viu a parte refrigerada da confeitaria e aí aqui tem a parte quente, que vocês chamam, né? Muito quente. Muito quente. Porque hoje o forno não tá ligado, Sim. não tá as coisas acontecendo, mas quando liga o fogão, liga o Uhum. aí fica bem quente. Então por isso que é bem separadinho. Mas aqui é onde a gente faz todas as massas. Então Tá. massas e recheios, eles são feitos... Ah, recheios também. Recheios também. Os recheios Ah, são tem feitos, exato, né? 8 bocas de A gente tem fogão. as panelas mexidoras. Legal. Então aqui a gente tem macera, tem as batedeiras,
E tudo sai daqui, né? Então, cheesecake, bolo, brownie... Pão também, todas as cookie. bases, Tá. Pão, cookie, Pão de queijo. pão de queijo... Aqui tudo é vocês, tipo, tem algumas coisas salgadas, tipo pão de queijo e os cookies, porque né? quem produz essa parte salgada é a nossa responsável pelas Sim. massas, né? Que seria mais uma padeira, entre aspas. Entendi. Ela é que é responsável por toda a parte de massas. Entendi. Então tudo que envolve massa, Ela que faz. ela que faz. Tudo que envolve a batedeira ou as Tá. masseiras, ela que faz. Então, cheesecake, Maravilhosa, cookie, a parte de pães, como a gente faz tudo, então é tudo ela que faz, a gente centraliza Tá. nela. A gente não segmenta, é da cozinha doce, é da cozinha salgada. Entendi, é A na gente pessoa. segmenta aí em produto. Entendi. Então, produto que envolve batedeira, maceira, é uma pessoa só que faz. Entendi. E ela faz todas as... E aí é a todas comunicação do setor, né? É. A comunicação, ó, o estoque tá acabando, aí faz Tá. a solicitação e aí... E aí, então, só pra complementar. Hoje, considerando que vocês têm pratos salgados, quem é responsável pelo que, assim? Tipo, você tem 3, 4, 5 líderes de cada setor? Como é que funciona isso na Cakes hoje? Não. Cara, hoje... É que hoje o que Chega a vir acontece? falando. Acho que é mais fácil eu explicar, né? Hoje a gente não tem propriamente um líder aqui na cozinha, Tá. né? Eu falo que as meninas, elas trabalham muito bem de forma independente, porque eu tenho Sim, uma equipe que tá tipo comigo, uma autogestão. eu tenho uma equipe que tá comigo, tipo, há muito tempo. Há muito tempo. Sim. Então, assim, elas sabem trabalhar muito bem sozinhas. Elas já sabem quantidade, já é tudo... Elas já sabem. Já anda meio sozinho, né? Exato. Então, a pessoa que é responsável pelas massas, ela tá comigo há, tipo, mais de 3 anos, né? Ela mesma que já controla as quantidades que vai produzir Exato, e tal. mas tem a solicitação do setor de bolos, né? Tá. Então, o setor de bolos foi treinado, Ah, eles são treinados, tá. obviamente, todo mundo é treinado por mim, Sim. pra saber qual quantidade eu preciso requisitar, o que eu preciso requisitar mais, então isso tem um treinamento da minha parte. Entendi. Mas o setor de bolos pede pro setor de massas o que precisa, né? Entendi. Então, diariamente, ela vai ter lá o que ela precisa fazer. Então, ela chega, já tá na folhinha, ela vai estar lá, ela já sabe o que ela precisa fazer. Entendi. Então, existe essa comunicação. Setor de recheios é um setor que consegue trabalhar sozinho, porque ele já sabe a quantidade que precisa ser feita semanalmente. Se tiver algum recheio diferente, que às vezes pode acontecer, setor de bolos e encomendas passa para a parte de Entendi, recheios, né? entendi. Então elas têm essa gestão já, que foram treinadas e elas funcionam muito bem sozinhas, né? Eu entro na cozinha para checar se tudo está realmente dentro do padrão. Sim, você só... Pra melhorar, pra parte de teste, pra fazer essa checagem mesmo. Mas Sim. elas trabalham, a cozinha ela roda perfeitamente sozinha. Nossa, isso é muito legal. Hoje a nossa cozinha, a de cima a gente tá fazendo alguns ajustes, que é uma equipe relativamente nova. Sim, Né? tá. Na parte que eu falo de cima é salgado. Né? É, a cozinha salgada que a gente É a tomou cozinha primeiro. salgada. Ela é uma equipe nova, mas uma equipe, cara, que eles são super empenhados. A gente tá gostando muito dessa equipe. Maravilhosa. Se tudo der certo, a gente espera que eles fiquem com a gente muitos anos. Que a gente tem esse perfil, né? A gente tem 20 funcionários hoje. Desses 20 funcionários, 80% estão pelo menos há 2 a 3 anos com a gente. Nossa, isso é um Cara, turnover isso é muito baixo. muito difícil. É muito É difícil. muito difícil. É muito difícil mesmo. Então, eu acho que isso é muito pela nossa gestão, Sim, como a gente lida com com eles. certeza. Eu acho que também tem obviamente a gente acertou nas contratações. Claro. Então, assim, a gente sempre espera que o funcionário ele cresça aqui, né? Sim. A gente quer que a pessoa evolua, tanto financeiramente como pessoa. Então, por exemplo, voltando um pouco no assunto, acho que a Gabi acabou passando batido. A nossa responsável pelas massas, ela começou com a gente na limpeza. Nossa, que legal. Hoje ela é a nossa cabeça. Sim. Ela é a cabeça da produção. Ela é quem é o coração. Sim. Sem ela, a gente não tem bolo, a gente não tem pão, a gente não tem cookie, a gente não tem nada. E ela O cara é tem, muito né? legal, é muito legal isso. Então a gente passa treinamento, a gente passa capacitação. Semana que vem a gente vai fazer um curso com uma consultoria de Venoserri. Tá. E elas vão participar. A gente faz questão de fazer aqui justamente para todas conseguirem. ou a maioria estar, né? Porque como a Sim. dinâmica não para, Sim, a sim. gente nem necessariamente todo mundo consegue estar. Então a gente pensa muito na capacitação. Pessoal do atendimento, os baristas, a gente sempre faz treinamento com eles em Sim. lugares que fazem cursos para barista. Pessoal do atendimento, a gente tenta fazer reuniões semanais, quinzenais ou mensais para ver o que está errado, porque é óbvio que erros acontecem. Sim, óbvio. Né? E a gente tenta fazer sempre esse treinamento, essa conversa, Sim. para trazer realmente um atendimento de qualidade. Sim. Porque não adianta você ter um produto incrível, maravilhoso, sensacional, se você sentar É. a bunda na cadeira ali, o cara Não. vai dizer, oi, tudo bem, boa tarde, boa noite. É. Cara, não, você precisa atender bem, você precisa conversar, você precisa ser simpático, o mínimo de simpatia. O mínimo. E né? vocês ainda com atendimento em mesa? Então, precisa isso mais faz ainda. Acho toda que a hoje é o diferença. nosso maior desafio, essa questão Com do atendimento. certeza. Eu imagino. Hoje, Eu o nosso imagino. hoje o
nosso maior desafio está sendo o atendimento. É o que a gente falou, a gente tem um time muito legal, a gente tem um time fixo que a gente brinca, né? Sim. Porque tá com a gente há mais tempo, muito bacana, mas essas viradas de troca um, troca outro acaba prejudicando É um pouco o difícil, treinamento. sim. Então a gente sempre tem alguma coisinha de atendimento, cara, e é Normal, trabalhar não tem com como. Serviço, trabalhar com gente, seja com desse 20 lado, funcionários. seja daquele lado, sempre vai ter alguma coisinha. Uma pessoa tá num dia ruim, que obviamente não tem nada a ver com isso, mas ela tá num dia ruim, não tem como. ela acaba não atendendo aquela pessoa como ela costuma atender ou como ela deveria atender, e aí isso gera, né, uma crítica, gera uma reclamação, que mas infelizmente normal do negócio. Normal, não tem como escapar. Mas a gente tenta sempre capacitar ao máximo, treinar ao máximo e investir nas pessoas. Sim, o cara vai entrar aqui e ele vai sair daqui melhor do que ele entrou, né? Exatamente. Isso é muito massa, isso é muito massa. Eu acho que é um pouco da nossa função como empresário, é isso. Eu acho que a gente tem uma função muito importante para desempenhar na vida de quem trabalha pra gente. Concordo. Né? Eu acho que, às vezes, alguns empresários têm uma visão muito distorcida disso, mas eu acho Sim. que a gente tem uma função muito importante mesmo de capacitação, de ensinamento. Bom, passamos por todas as cozinhas e ainda, antes de dar uma mostradinha na loja, tem o delivery que é aqui. Explica pra galera como é que funciona. Aqui, quando a gente pegou essa parte de baixo, a gente tinha uma demanda de 100 a 120 pedidos por dia. Puta que pariu. Então, Só de delivery? Só de delivery. Nossa senhora. Então a gente tinha uma demanda muito alta, era um fluxo muito grande de Sim. motoqueiros. Eles iam direto na vitrine, que você vai mostrar depois a nossa vitrine. Sim, o que é um problema. Gera um problema, porque nem todos são educados. Sim. Aí acaba incomodando o cliente. Tem a gente acaba bag, tendo que é dor de cabeça no gigante. cliente. Enfim, uma série de conflitos. Então, quando a gente pegou a parte de baixo, a gente falou, a gente precisa de um setor Só pra isso. para recepcionar esses motoqueiros e até também para desafogar a vitrine Sim. da separação de pedidos, porque as coisas iam ficar muito acumuladas, né? Então a gente falou, vamos fazer uma parte do delivery, então esse aqui é o delivery. O que a gente fez? A gente já deixa alguns itens prontos, já deixa alguns itens já embalados, que são os já que estão prontos, bombom de morango, gelado de coco, cheesecake, os entremês, cookie, Eu acho que, brownie. resumindo, a gente cria um mini estoque aqui, o mais mínimo possível, Isso. até por questão de controle, pra não ter... Muito desperdício. Fica o produto aqui, esquece que o produto tá aqui e dá uma semana, que Tá. é o que já aconteceu. Então a Entendi. gente cria um mini estoque aqui e o pessoal vai requisitando pro pessoal que fica na vitrine pra ter o menos possível de desperdício Tá. ou de perder a qualidade do produto, da fatia do bolo cortado, né? Entendi. Então aqui o setor é bem pequeno, mas ele super funciona, a gente tem geladeira também. Ah, tem Aí a duas, gente- né? Não, essa... 3. Tem Tem 3 duas. geladeiras. Essa daqui é uma geladeira que meio que fica reservada para encomendas, Tá. né? Então os bolos de encomenda eles vêm para essa geladeira, Tá. né? E aquela geladeira Aquela acaba geladeira- com um pouco de estoque de bebida, Entendi. e produto também de delivery. E aqui a gente tem também a janelinha, que é por onde o Tá. pedido sai. O pedido sai daqui, né? Então o pedido sai aqui, a gente põe aqui, separa, Pega o saquinho que fica aqui, põe o né? saquinho aí, E aí só manda pro só motor aqui. espera o motoca chegar e libera pra ele por aqui. Exato. Porra, a melhor coisa é separar o delivery, né? É legal, é legal. legal. Funciona Já- bem. E a gente teve alguns problemas de equipe, né, de férias, doença, etc, no atendimento, né? Sim. Então a gente teve que subir o delivery de novo pra vitrine. E aí a gente viu, cara, quão difícil era manter ali em cima. Porque era motoca subindo, era Sim. cliente entrando, era cliente que pedia pra pessoa que tava ali separando o delivery, e aí você tem que parar o delivery pra Pra atender o óbvio, cliente. né? Sim. Porque, óbvio, o cliente não sabe o que ele está fazendo, também não sabe qual que é a urgência ou a prioridade. Então a gente teve não, né? A gente teve que subir e aí a gente falou, não, vamos voltar, porque realmente não faz sentido estar lá em cima disso. Perfeito. É muito melhor, melhor. Bom, galera, finalizamos toda a visita. Tô aqui pra comer. Eu pedi um bombom de morango, um bolo merengue e um entremê de amarena. Falei certo? E aí, sempre aquele esquema. Enquanto eu como, óbvio que eu não vou comer tudo isso agora, vou levar pra casa, mas enquanto eu como, eu queria saber como vocês começaram, que vocês falaram que vocês começaram há 10 anos. Eu já sei que vocês eram uma dupla de advogados. E aí, conta um pouquinho pra mim enquanto eu como aqui e depois eu faço mais umas perguntas. Vamos tentar resumir bem a história, né? Porque 10 anos é muito tempo de história. É tempo. Mas a gente começou muito sem querer, a gente fez um curso de confeitaria como hobby. O Leandro, na época, ficou bem pé da vida comigo, porque ele não queria fazer o curso. E eu falei, vai ser muito legal, a gente vai passar mais tempo juntos, né? E eu acabei insistindo, e eu acho que foi muito legal eu ter insistido, eu acho que ele me agradece a isso. E aí, quando a gente fez esse curso como hobby, a gente aprendeu algumas técnicas, a gente aprendeu algumas coisas. E aí, com esse curso, meu cunhado falou, faz o meu bolo de aniversário. Aí uma amiga pediu também.
Aí Sempre o assim. círculo próximo começou a pedir e aí a gente começou a fazer para eles. E aí o Lê, ele viu uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso, né? Tá. Exato, árabe, né? Ele é árabe, Então, Então ele viu uma oportunidade ali de, por que não, monetizar isso, né? E eu lembro que pra mim na época foi um pouco chocante, do tipo, como assim? Tipo, cara, sou advogada, tô tentando fazer minha carreira, né? Uma Vou loucura. vender bolo. Foi um pouco loucura. Mas, ao mesmo tempo, meio que brilhou os olhos. Por quê? Eu gosto de fazer bolos desde criança. Eu comecei a fazer bolo quando eu tinha 6, 7 anos. Então eu falo que eu acho que é algo que tá no meu sangue, assim. Eu que fazia os bolos em casa quando eu era pequena. Entendi. E aí, na época do colegial, isso se tornou uma realidade muito distante, porque eu acabei focando em vestibular, fazer faculdade, gastronomia, alguns anos atrás, né? Não vou revelar a idade, mas alguns anos atrás, não era algo que era bem vista, né? Então não Sim. era algo que seria Ainda legal. hoje muitas vezes não é, né? Exato, mas eu acho que lá atrás ainda era bem pior, assim, a lei. Então, assim, as profissões de Concordo. futuro mesmo, advogado, Médico, engenheiro, né? Profissões que são profissões, né? E aí, a gente acabou, né? Começou a fazer para esse ciclo, o Lê teve a ideia de começar a vender. E a gente, beleza, vamos fazer um cardápio de bolo, vamos criar um nome e vamos que vamos. Então, assim, foi de uma forma muito despretensiosa, assim. Então, é o que eu falo, a gente nunca depositou... Não que a gente não tenha depositado energia, mas foi muito despretensiosa porque a gente não sabia Foi onde acontecendo, a gente queria. né? A gente não sabia onde a gente queria natural. ir. Sim. Exato, foi... acontecendo. A gente foi acontecendo, exatamente, né? Então, aí a gente criou um cardápio de bolos, na época só Tá. bolo e brigadeiros. Isso ao mesmo tempo fazendo Ao advocacia. mesmo tempo fazendo advocacia. A gente não parou. E aí a gente criou o nome, a gente desenvolveu ali uma marca, a gente pagou uma agência na época, fez uma coisinha ali pra pelo menos ter pra divulgar, cartãozinho, né? Criamos o Instagram e a gente começou de forma muito realmente despretensiosa. E aí o que eu acho que foi legal é que a gente começou de forma muito despretensiosa e de repente ela foi crescendo. Eu falo de repente, mas isso é fruto de anos de trabalho, né? Parece que de repente deu Estamos falando de 2, 3 2015, meses, né? A gente tá falando 2015 a gente começou, 2016 a gente já teve um avanço muito grande com a primeira Páscoa, a gente vendeu muito, E até então só encomenda. só encomenda, Tá. só encomenda. Não tinha delivery, só Não, encomenda não. numa cozinha, aquela Não, cozinha Porque na normal. época, pra interromper a Gabi, só respondendo a pergunta. Na época, o iFood e a Rappi, Eles não eram fortes. Estavam começando fortes, ainda, né? E eles também eram muito... A gente nem foi atrás, mas a gente sabia, né? Sim. Eles eram muito exigentes em termos de ter um endereço físico. Ah, né? tá. Acho Eles que na abriram época era muito diferente. o A leque. gente pode estar falando besteira, Sim. né, também, né? Exato, mas pelo que a gente escuta, né? Eles abriram muito o leque na pandemia. Pra né? facilitar, pra justo. facilitar. Então, assim, qualquer um poderia abrir um A iFood. gente, né? Sim, nem, a gente nem cogitou, até no CPF assim. dava A pra gente, abrir. tipo, trabalhava, morava num prédio residencial, né? Era assim... Bem diferente, sim. Exato. Então a gente trabalhava só sob encomenda. E aí em 2016 o negócio começou a crescer um pouco mais. Eu falo que a gente saiu do círculo de amigos, que eu acho que o primeiro passo pro negócio crescer Sim. é sair do círculo de amigos, né? Que eu acho que é a parte Chegar mais nos difícil. desconhecidos, né? Chegar nos desconhecidos. E naquela época o Instagram era tipo meio mato, tava começando, Sim. né? E aí Nem existia Reels, Não, era só não, foto. Imagina. Eu lembro que o primeiro... Acho que nem tinha stories, era só Não, era só foto. Tinha Snapchat e Instagram. E aí eu lembro do primeiro pedido até hoje de uma cliente que não era amiga, que eu falei, caramba, é o Sim, primeiro cliente. eu lembro disso também do meu. Então, Ela é cliente até hoje. a gente lembra daquela sensação, Samantha a gente chama, mas a gente lembra dessa sensação porque realmente a gente falou, estamos saindo da bolha, né? Sim, E aí foi começando a tomar uma proporção. Na época a gente fez algumas parcerias com influencers, né? Que ajudaram a gente pra caramba, né? A Domi, uma querida Domi também te amo, ajudou muito a gente no crescimento. E aí a gente começou a fazer umas parcerias muito assim, sem querer. Tudo Sim. muito sem querer, sabe? Nada planejado. não existia muito método, né? Como existe Não hoje. existia. E foi acontecendo.
eu acho que foi acontecendo de forma natural. Sim. Um crescimento que fez a gente aprendendo muita coisa com os nossos erros, né? Então eu falo assim, você pegar o bolo que a gente fazia pra vender em 2015, você vai falar, nossa, que bolo feio. Como Mas assim você todo mundo fazia começa isso? de algum lugar, né? E a questão que todo mundo começa de um lugar é que hoje as coisas são muito mais fáceis. pra Muito, quem começa. muito. Eu acho que, em verdade, se você dita assim, não que sejam muito, mas é muito mais fácil, porque a gente tem muito mais conhecimento gratuito. A Curso gente online tem baratinho. Curso online barato, a gente tem conhecimento gratuito no YouTube, a gente tem isso hoje. Tem. Coisa que lá atrás não tinha. É, Então, isso aqui que a gente tá fazendo agora, Exato, é assim. loucura, assim, não Então, existia. assim, os meus cursos eram o curso que a gente tinha feito presencial, Sim. tinha DVD, que tem Nossa. gente que nem conhece. Sim, estamos Tinha- falando de Tinha 2015. DVD do César, que eu era super fã. Então, assim, era isso que a gente tinha. Era muito mais difícil. Comprados, DVD, então era muito mais difícil. Então, assim, você aprendia muito, assim, com seus próprios erros. Sim. E, enfim. E aí foi crescendo, né? Eu acho que em 2016 eu decidi largar meu emprego. Ah, No final já do foi, ano. já foi começar em 2015, final de 16. Eu larguei meu emprego. Só você, o Lê ainda continuou. O Lei continuou. Decisão acertadíssima, né, na minha opinião. Foi Bem- foi uma decisão muito difícil, a transição Lógico. de carreira, assim, é muito difícil, porque por conta de toda a criação que a gente tem, Sim. né? Era pós-graduada, tinha um emprego... Largar tudo. Exato, né? E aí, em 2016, final do ano, eu largo, peço demissão, com muito apoio e incentivo do Lê, que me incentivou muito nisso. Sim. E aí, em 2017, que 100% ali focada, né? Explodiu. A gente começou a ter um crescimento de verdade, assim, porque eu acho que a dedicação 100%, querendo ou não, faz diferença, né? Mas eu acho que a jornada dupla também fez muito parte do nosso crescimento. Sim. Da gente criar o pé um no chão, caixa, criar um caixa e falar, não, agora a gente se sente seguro. Mas eu comecei a me dedicar 100% e o Lê ainda tinha a jornada Tá. dupla, que também trazia uma certa estabilidade financeira pra gente, pra eu poder arriscar. Eu acho que isso também foi muito importante pra gente, foi os dois largando logo de cara. Em 2017 começou a crescer, em 2018 também começou a crescer, a gente pôs o carrinho na rua. Em 2018 a gente fez um carrinho Entendi. e a gente passou a colocar na rua. Justamente porque... Perto de casa, na frente. na frente de Quarteirão casa. em cima da loja. Tá. Por quê? A gente trabalhava só sob encomenda, mas aí começaram a aparecer clientes falando, eu queria só uma fatia de bolo, eu Entendi. queria só um brigadeiro. E a gente não tinha condição. Aí a gente tava com o carrinho de brigadeiro no tacho, né? Que na época era moda na época, Sim. o brigadeiro no tacho. A gente fez um carrinho desse, a gente Tá. fez muito evento com isso. E aí a gente, nesse carrinho, a gente passou a colocar ali bolo de pote, brigadeiro. Começou a se desenhar uma coisa Exato. mais... Começou a desenhar A loja, sim. Exato. E aí era toda sexta-feira. A gente começou toda Gabi sexta-feira. produzia, eu descia Legal. pra Eu vender. produzia, ficava lá trabalhando na parte de produção, Lê descia, já indo também, caminhando cada vez mais para a parte de vendas do Lê. E aí ele descia e assim, a primeira vez não foi muito legal as vendas, né? Normal. A gente voltou com bastante produto, que é praticamente Brigando normal. com os amigos, né? A gente Família. começou E aí muita gente teria desistido, assim, a ideia não é boa. Não, a ideia não é boa, é um fracasso, dá muito medo. Eu tô vendendo na rua, né? É. Você não tem alvará, Não tem você nada. Não tem nada. Então, assim, dá medo, mas A segurança, gente vou morrer tinha com um o produto. CNPJ e a marca registrada. E já era. Isso não é suficiente. Mas isso não é suficiente. Sim. Então dá aquele medo de, tipo, vou morrer com o produto, e aí, o que eu faço, né? Então, mas aí a gente começou a insistir, eu acho que a constância, ela também é muito importante, Muito, né? Eu acho que cada vez mais a constância, tudo que você faz, se propõe a fazer é importante. Na segunda semana a gente vendeu mais, na terceira, na quarta, de repente, pum, Chegou um momento que eu descia para entregar as encomendas. Entendi. A gente descia. Você- a galera começava a reservar. Puta tipo, que reserva pariu. que A galera vai sabia que acabar. acabava. E assim, na época, gente, a gente vendia 100 potes de bolo. só Na nós sexta-feira. Na época a gente vendia, a gente tava produzindo quando estourou, né, 100 bolos de pote e já descia no carrinho com praticamente tudo vendido, assim, então foi muito legal porque a gente começou a se tornar conhecido na avenida, assim, não é conhecido, né, super conhecido, mas a gente começou a se tornar conhecido. Sim, uma clientela Ah, mais fixa. Assim. Exato, então a gente tinha aquele cliente fixo de toda sexta. Começa a conhecer o rosto, né? E aí a gente começou a ver, cara, E existe é muito legal porque até hoje eles são clientes são nossos, né? Eu acho que
isso é muito gratificante. Na verdade, clientes a gente tem clientes desde 2015 com a gente. Cara, cliente há 10 anos. Tem um cliente nosso que, inclusive, ele pede bolo de pistache, né? Desde 2016, eu acho. 2016. Porra. A gente acompanhou o crescimento. Você faz parte da vida dele, né? O batizado do filho, Sim. o aniversário de 1 ano, 2 Porra, três, muito 4. legal. É muito legal. E aí agora ele fez o aniversário de 10 anos do filho dele. E aí vocês- foi legal porque ele esqueceu de fazer o pedido. Alex, eu lembro. Ele esqueceu, falou, Lê, me salva. Cara, esqueci de pedir. Vira amigo do cara, né? É isso, me salva. É muito legal. A Obviamente, gente tem um ele te carinho deu muito É. grande e é vice-versa, assim, isso é muito legal. E aí, com isso, a gente percebeu que não, agora tá na hora da gente... Existe uma demanda. Existe a demanda, não só de encomenda, existe... A gente tem relativamente um público na região. Existe Sim. esse mercado, a gente tem esse potencial, então vamos encarar. E dá pra perceber pela história de vocês que vocês colocaram bem o pé na água, pra Sim. depois pôr até o joelho, pra depois mergulhar. Exato. Que é o que exato. poucas pessoas... As pessoas não conseguem muito entender, né? Elas... Não, é que eu acho que todo mundo olha, tipo, vai olhar a gente e vai falar, nossa, olha isso. Fez obra há 2 anos, né? Não, Assim, mas não é. Toda uma construção desde 2015. Uma década, E, assim, né? A gente não tem dinheiro de família, Sim. não veio de família, então isso é É dinheiro de legal. cliente, né? Assim. É dinheiro realmente de fruto de muito trabalho, assim, né? Quando a gente trabalhava em casa, a gente trabalhava muito, a gente chegou a ter Constrói muita caráter, coisa. isso, né? Então, assim, a gente fazia tudo. Eu e ele, Sim. aí vinha minha mãe ajudar, Numa cozinha- vinha a família ajudar, o pai dele cozinha- vinha. Sim. Eu já te convido pra você ir lá. E assim, a gente colocava a família ajudando, minha mãe salvou a gente várias vezes, né? O pai do Leo, toda a família, né? Os Sim. irmãos, os amigos, primos ajudavam A gente colocava a família Pra trabalhar, Bom, aí quando vocês estavam na rua vendendo, isso era que ano? 2018. 2018. Ficaram 2018, 19... 2019 a gente começa a procurar ponto. A gente Ah, fala, agora tá. tá na hora, porque a nossa casa estava tomada de embalagem, tomada de tudo. Sem Então geladeira. nós começamos a procurar ponto. E aí eu sonhava muito com a casa amarela, tinha uma casa amarela pra cima. Tá. É muito... Derrubaram pra fazer um É. Puta que pariu. Tudo em São Paulo. Casa amarela, eu não sei, é engraçado que eu tenho essas fixações às vezes e acabam acontecendo. E aí a gente começou a procurar falando assim, faz sentido ser aqui na região. A nossa vida é na região, Sim. a nossa clientela está acostumada, a gente Bem mais criou fácil. uma clientela do carrinho, faz sentido, né? Sim. E quando a gente passou na frente dessa casa, aqui embaixo não existia, né, que era um salão de beleza, existia só a parte da escada pra cima. E a casa fechada, a gente olhou e assim, era meio escondidinha, você não percebia muito. Aí eu olhei, falei pro Leo, falei assim, aquela casa tá fechada, vamos ver. Aí a gente não gostou muito da ideia, porque a gente queria muito ser pet friendly, porque a gente Tá. é super cachorreiro, né? Tá. Mas a gente falou, era muito diferente do que a gente imaginava, do que a gente sonhava, né? É outro ponto importante, as coisas às vezes não vão acontecer Sim. exatamente do jeito que você quer, do jeito que você sonha. Via de regra, elas não vão acontecer do jeito que a via gente de regra pensa. Não é. Eu queria uma vitrine pra rua, eu queria completamente diferente. Sim. E aí a gente veio ver o ponto, e aí quando a gente veio ver o ponto, a gente se apaixonou, a gente falou, é aqui. Mesmo detonado, porque a É. casa tava caindo aos pedaços. Mas eu falo que é uma loucura porque hoje, ao pensar em vou abrir ou não abrir a segunda loja, eu jamais faria isso, Sim, entendeu? porque você sabe muito mais os riscos. Quanto mais você Exato. sabe, mais dúvida você tem, né? Exatamente, eu acho que isso é problema. Então eu falo que pra você abrir um negócio, você precisa ser um pouco louco. É o salto de fé, não tem É muito o jeito. salto de fé. Você pode fazer o risco calculado que for, vai chegar uma hora que você tem que falar ou é tudo ou é nada. Exato. Não tem muito jeito. E aí a gente abriu e a gente alugou em julho, Agosto de 2019, inauguramos em janeiro de 2020, tá? E aí a gente inaugurou em 2020 e março veio pandemia. Puta que pariu, velho. E correu, obviamente, com o iFood. Entrou no iFood, cadastrou, fez todos os processos. E aí, cara, a gente vendia 20 pedidos por dia, acho que nem isso. Tá. E a gente tinha uma galera na região que a gente sabia que continuava vindo trabalhar, pelo menos uma vez por semana. E aí era a galera que passava aqui, a gente montou uma barraquinha na porta. E retirava. Porque não podia entrar, a gente tava com uma barraquinha na porta, com tudo cortado já, separado, porcionado. Foi a clientela que foi mantendo a gente, né? Sim. A saúde A financeira. gente foi sobrevivendo e se E aí, reinventando, né? a gente fez as nossas fotos, colocamos no iFood, cara, quando a gente colocou as fotos no iFood, Explodiu. uma chave, assim, tipo, passou pra 60, 70 pedidos por dia. Foi loucura, assim. Eu E acho aí? que a pandemia pra gente foi bem impactante, porque a gente tinha um modelo de negócio que a gente tinha montado pra funcionar de um jeito e de repente a gente teve que
remanejar tudo. Remanejar tudo, então... Recalcular a rota. Sim. Recalcular a rota. Então, quando tudo voltou ao novo normal, né? A gente tinha um negócio que a gente não sabia como funcionava, porque a gente tinha tido 2 meses de casa. 2 meses de casa, desculpa, você não entende a operação, você não entende nada. Não tem como. Então a gente teve que se redescobrir de novo, ver como ia acontecer de novo, né? Então, assim, foi bem... Mas é legal que vocês tinham a encomenda, vocês tinham a pronta entrega, e aí na pandemia vocês desenvolveram o delivery, né? Sim. Então vocês Exato. viraram uma empresa bem completa depois da Exato, pandemia. Exatamente. Eu falo que, assim, sobreviver à pandemia significa muita coisa. Sim, Né? Eu acho que sem dúvida. sobreviver à pandemia, principalmente empresas que surgiram um pouco antes da pandemia, sobreviver na pandemia, eu acho que te ensina muita Te dá uma confiança, assim, te né? ensina muita coisa. Se eu passei assim, por isso... Te ensina a ser muito mais racional, a ser mais, guardar mais dinheiro, porque Sim. você sabe que o imprevisto, ele pode acontecer. Ele é previsto, né? Ele tem, exato, o imprevisto ele tem que ser previsto. Então, a gente, cara, foi a única vez na real, né? Porque a gente falou assim, a gente tá com funcionários, na época a gente só tinha 4. Mas mesmo assim, pra gente era um número absurdo, né? Que a gente nunca teve. E a gente falou, cara, são 4 famílias que dependem da gente, o que a gente vai fazer? Porque a gente tá tendo que fechar tudo agora. Então a gente falou, não, vamos embora, vamos pra cima. Aí a gente se encorajou e, claro, a gente tocou e a coisa foi acontecendo como tudo na nossa vida, assim, muito trabalho, muito natural. Então, assim, a gente foi crescendo de forma natural, a clientela foi cada vez aumentando de forma natural, as encomendas elas diminuíram de tamanho, mas elas aumentaram de quantidade. Então, por exemplo, não tinha mais festa para 30, 40 pessoas. Mas você dava um bolinho para você que estava fazendo aniversário. Então você ganhava 3, 4 bolos dos seus amigos, entendeu? Então a galera continuou se presenteando. Principalmente nesse momento, tá todo mundo fragilizado, Eu acho que a pandemia cresceu muito o negócio de doce. E aí que surgiram várias marcas. Exato, surgiram muitas marcas. E aí, pós-pandemia, veio o desafio, que é o desafio de como você se mantém. Porque explodiu muito, porque todo mundo procurou uma segunda... perdeu o emprego, qualquer motivo, né? Eu acho que a confeitaria ela tem essa facilidade de você conseguir fazer dentro de casa. Exato, porque eu acho que o grande dilema é você quer continuar no mercado, mas você quer continuar de uma forma saudável e crescendo. Sim. Né? Uma vez um amigo meu falou que ele teve uma conversa com outra pessoa, quantos negócios de confeitaria duram por muitos e muitos anos? Poucos. Assim, diferente de outros setores. Sim. E aquilo, pra mim, ficou assim na minha cabeça, né? Eu falei assim, gente, faz todo sentido. Quantas marcas você conhece de confeitaria que 10, tem? 20 anos, né? Quantas marcas? São pouquíssimas. São pouquíssimas. Então, eu acho que é um desafio no nosso setor. E aí, a gente tem entrado com a parte de brunch, a gente tá agora aqui entrando com a parte de brunch, faz parte do desafio. Que é pra gente se manter no mercado e melhorar cada vez mais, né? Já vou aproveitar o gancho, fazer a perguntinha final, que é, pra vocês, passando por tudo que vocês passaram, tendo aumentado o nível leque de cardápio, o horário de consumo das pessoas, como vocês enxergam a Cakes para daqui 5, daqui 10, daqui mais 20 anos? Difícil, mas... É difícil. Hoje eu penso muito, eu acho que 5 anos eu penso em aumentar o meu faturamento aqui. Então, ampliar a parte de panificação e talvez, que é o meu outro sonho, é ter a parte de gelado. Ô, louco! Exato. Em primeira mão? A parte de gelado, tenho já a ideia de ter aqui, usar essa parte que a gente tem aqui na frente. Ter um carinho para pegar algum passante. Então, vamos ver se daqui 5 anos a gente tem isso, né? Eu acho que daqui 5 anos a nossa cabeça vai ser completamente diferente. O nosso modelo de negócio. O nosso modelo de negócio é um negócio muito difícil de você abrir uma outra loja igual a essa. Então hoje eu vejo que isso eu não quero. Mas, né, a gente nunca fala não, a gente porque a gente tem uma estrutura muito grande, são 3 andares, 80 lugares sentados. É uma operação muito grande. Né? Mas eu tenho vontade de ter pontos de vendas pequenininhos, só com doce, com coisas assim. Com to-go. Só to-go, né? Eu acho que daqui 5 anos talvez isso aconteça, não sei. Vamos ver. Cara, isso foi um pouco do que a Mai falou pra ela. Ela falou exatamente isso, é muito grande, é difícil de manter uma outra nessa estrutura, mas talvez não franquear, mas talvez alguém conseguir pela cidade. A gente
nunca diga nunca, mas não pense em franquia. Eu também não. Não pense em franquia por conta realmente do nosso modelo de negócio, por conta do que a gente preza. A gente gosta muito do contato com clientes. Eu falo, eu larguei a advocacia por vários motivos, mas um dos motivos que eu me encontrei na confeitaria e nesse nosso modelo de negócio é a questão do que a gente causa na vida das pessoas. Pra gente não é só dinheiro por dinheiro, óbvio, dinheiro é importante, mas o acompanhar a vida do cliente, saber que a gente faz parte de momentos felizes, até de momentos tristes, ainda tem um pouco de alegria. Isso é um diferencial muito grande para nossa profissão. A gente tem isso que torna um pouco especial, que dá um certo propósito para o que a gente faz, sabe? Coisa que eu não tinha, por exemplo, na advocacia. Então eu acho que o abrir mais lojas faz a gente perder um pouco esse contato. Assim. Cara, os clientes vêm aqui e a gente faz tudo lindo. Assim, a gente fala da vida, fala do filho, fala da empresa, fala, cara, sabe? É muito legal. Então sempre aqui. A gente tá. A gente não tá o dia inteiro hoje mais, né? Porque a gente tem uma equipe grande, super capacitada, que dá conta do mercado. Mas a gente tá aqui todos os dias. Sim. Seja por horas, seja por restante, seja pra vir almoçar e ver como tá o movimento, seja pra vir tomar um café à tarde e ver, conversar com os funcionários, ver como é que foi o dia, mas a gente sempre tá aqui. Então, isso pra gente é super importante também, né? Nossa loja vai poder pro Exato, vai ser diferente. Eu já abri uma segunda loja pra ter, não tem essa complexidade, mas eu já tive essa experiência e é muito legal. É muito legal ver que tipo, vocês começaram na confeitaria, abriram brunch, abriram almoço, abriram qualificação. E ainda se perguntam, daqui a pouco não é normal, é muito legal. Eu falo, eu sou louca. O Lê, ele é outro louco que apoia as minhas loucuras. Outro dia eu até falei, o que você acha da gente abrir uma outra marca só de delivery? E só desse produto específico, porque tem algumas coisas que eu quero testar na loja que eu sei que a gente testa, mas a gente sabe que já não dá. Eu já entendeu mais ou menos o negócio. Ele é super louco, então é um louco apoiando outro louco. Mas eu acho que é isso, eu sou muito louca e eu gosto muito de aprender. Eu acho que eu sou uma pessoa muito dinâmica. Ficar parada pra mim não é opção. Assim. Quando você falou lá que a Cakes é bem dinâmica, não só é verdade, como tipo, dá pra ver a história e ela se materializa. Bom, queria agradecer vocês muito. Se vocês puderem, uma mensagem vocês querem falar. Pra quem tá do outro lado é difícil. Não foi fácil pra gente. Eu acho que a gente olhar. É importante a gente ter noção da nossa trajetória. Eu acho que às vezes a gente até esquece de todo o caminho que a gente caminhou, né? De todas as dificuldades que a gente enfrentou. É legal a gente nunca esquecer isso. Eu acho que é legal você se espelhar no outro, mas você também não tomar isso tanto pra sua vida, porque cada um tem uma história, cada um tem uma trajetória, cada um tem o seu tempo, né? As 24 horas de um não são as mesmas de outra pessoa, então eu acho que isso é muito importante. Tem gente que cresce em um ano, tem gente que cresce em 10, tem gente que cresce em um mês, e cada um tem sua história. Então eu acho que isso é muito importante de vocês terem essa noção de que você tem sua história e você vai construir. Olhe pro outro, se espelhe, mas se espelhe em fazer o seu também e construir a sua trajetória, que eu acho que isso é importante demais, né? Eu acho que assim, se você tem um sonho, uma vontade e um conhecimento, eu acho que assim, cara, mas vai com o pé no chão, um passo de cada vez. Sempre reflita muito se você tem condições de dar aquele passo. Preciso comprar um forno, você precisa mesmo? Preciso abrir uma loja, você precisa mesmo? Pensar nas ações, para você não pôr os pés pelas mãos e o que poderia ser uma coisa incrível, você se perder no caminho porque você não fez pensar. A gente demorou para comprar um forno super bom, a gente demorou muito até realmente a gente ter um caixa, então a segunda dica é faça um caixa. Não pare de estudar, se profissionalize, estude muito e assim, eu acho que tem que fazer o diferente, porque o mercado tem muita gente fazendo a mesma coisa, então eu acho que o diferente
bem feito. É outra coisa, né? É isso. Obrigado por ter assistido a Obrigada, gente, gente. galera. Espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem. Ale, obrigado pelo convite. Obrigada, Léo. Foi um prazer. Foi muito legal, né? E é isso. Tudo. Valeu, gente.